Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, diante da Tua santa e gloriosa palavra, meu Deus, estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, Pai, para mais este culto, Senhor, que se inicia hoje esta nova campanha, Pai, que nós denominamos o sabão de lavandeiro, Pai, porque o Senhor é como o sabão de lavandeiro, o Senhor limpa, vai no profundo, tira toda a sujeira da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma. Em nome do Senhor Jesus estamos aqui, Pai, e sabemos que esta campanha vai ser uma campanha de sucesso, onde o Senhor vai operar, onde o Teu Espírito Santo vai dar as ordens, porque nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Então aceita a nossa adoração, aceita o nosso clamor, Pai. Oh Jesus, que os nossos pedidos, Pai, subam como cheiro suave diante do Teu altar, Pai. Aqui estamos, Pai, com o nosso corpo como sacrifício vivo diante do Teu altar, Pai. Pedimos perdão, Pai, se temos sido omissos, se temos pecado por pensamento, por palavra, por ação, voluntário ou involuntariamente, Pai. Nesta tarde, Senhor, vem nos perdoar, Senhor, para que possamos receber, Pai, de coração limpo, a Tua palavra e receber as bênçãos que o Senhor já reservou para cada um de nós nesta tarde. Abençoa também esta pessoa que vai ouvir pela internet, Pai, no canal do Pregador no YouTube. Vem nos abençoar, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos, nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar, irmãos. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia lá no Salmo 77. Todos acharam? Salmo 77. Hoje, irmãos, eu saio da igreja com a paz do Senhor. Hoje se inicia essa nova campanha, que eu não sei de quantos dias, que eu não cheguei a falar com o pastor. Mas eu acredito que essa campanha vai até o final do ano, tá? Hoje nós vamos dar um sabonetinho ungido para você tomar banho, passar na sua pele, limpar o seu rosto, banhar o gato, o cachorro, o macaco, a onça, se você tiver onça em casa, né? Tá? E eu creio que é uma bênção. Nós já fizemos essa campanha várias vezes e já tivemos muitos testemunhos, né? E faça aquilo que Deus mandou. Teve uma senhora que veio me perguntar um dia se podia raspar o sabonete para colocar na máquina. Eu digo, a máquina não é bom colocar sabonete nem sabão, né? Tem que ser aquele sabão Omo mesmo, ou sabão líquido. Então vamos lá, Salmo 77. Esse carro vendendo fruta aí vai atrapalhar aqui um pouco, mas amém. Aqui fala sobre o estado íntimo do salmista. Ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia de Deus. Essa é a importância, irmão, do crente. Mesmo na hora da angústia, da tristeza, né, do aperto, lembrar das obras de Deus. Se Deus fez ontem,
fará hoje e fará eternamente. Se Deus livrou o Davi, livrou o Ezequias e livrou muitos homens e mulheres de Deus, vai nos livrar também. É isso que nós temos que trazer em mente. Por isso nós devemos lembrar da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria viria pelo amanhecer, porque vai vir a alegria. Às vezes essa noite, irmão, simboliza um mês, simboliza dias de choro, mas vai passar, irmão. A guerra, os levantes, as tristezas, vai ter que passar. Mas nós temos que trazer tudo para a palavra de Deus. Se Deus pede, clama a mim que responderei, é porque Ele vai responder. E ficar firme, irmão, não murmurando, né? Sabendo que Deus vai operar. Então aqui fala, clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. Quer dizer que aqui o salmista está dizendo nesta oração que clamou a Deus com alta voz, bradou. Tem aquelas orações que a gente fala com Deus baixinho, né? Mas aqui ele clamou mesmo, na tristeza, na angústia, Senhor, me ajuda, gritando, né? E ele disse que Deus imediatamente inclinou os ouvidos para ouvi-lo. E esse é o nosso Deus, irmão. Ele não vai deixar de ouvir o povo dele. Agora, o povo dele tem que esperar em Deus. Quando fala, esperei com paciência no Senhor, lá no Salmo 121, não é para o crente ficar de pernas para cima. Não, é uma luta, é guerra. Mas tem que ser paciente, porque Deus vai fazer. Os nossos inimigos estão na mão de Deus, irmão. Deus vai fazer. Agora, se você fica, eu tenho orado, não tem acontecido nada. Eu tenho feito campanha, não acontece nada. Eu não vejo nada. A palavra não entra no meu coração. Fala com Deus isso aí à noite. Senhor, não sinto alegria com a tua palavra. Eu vou aos cultos, não sinto nada. Isso é para falar com Deus, com o Espírito Santo. Eu já pedi para ser batizado, batizada. Não sou. Fala comigo. Aí Deus vai falar, irmão. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava a minha alma, recusava ser consolada. Mesmo ele orando, irmão, ele falava que a angústia permanecia. Às vezes leva tempo, até você chegar em sintonia com Deus. O coração tem que sair a angústia, tem que sair a tristeza. Enquanto você estiver triste, angustiado, vai sair. Não vai sair, porque bloqueia. Aí é hora de falar com Deus. Senhor, estou angustiado. Livra-me dessa angústia, que teu Espírito Santo venha, me dê a paz. A paz que excede todo entendimento. Aquela paz que vem no meio da guerra, no meio da tristeza, no meio do luto, no meio da perca. Tem que vir, irmão. Nós temos que ser como um Monte Sião. Nós temos que chegar ao ponto, Deus quer que eu e você chegamos ao ponto de nenhuma notícia ruim, tristeza nos abale. Eu sou como um Monte Sião, que não me abalo. É isso que tem que acontecer. E aqui o salmista estava dizendo que a alma dele se recusava. O que é? A tristeza profunda, irmão. A tristeza profunda. Nesse caso aqui, às vezes é até uma necessidade de jejuar, fazer um jejum. Entrar diante de Deus no jejum. Senhor, eu estou aqui. Vou fazer esse jejum para o Senhor falar comigo. Deus fala assim, traga
traga as tuas razões para junto comigo a gente consertar isso. As nossas razões têm que ser entregues na mão de Deus. As pessoas às vezes contam uma para outra, conta para a vizinha, conta para o vizinho, para o filho, mas não conta para Deus. E Ele quer que conta, Ele sabe de tudo, sabe. Mas Ele quer que você abra a boca. Abre tua boca que eu encherei. Na hora que o salmista aqui começou a abrir a boca, Deus começou a encher. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Ah, meu Deus, nada acontece. Era isso que estava acontecendo com ele. Duvidando, queixava-se. Queixava de Deus. Não, Senhor, me esclareça. Não se queixar de Deus. Ah, por que aconteceu isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que aquilo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Diz a palavra de Deus, né? Aí ele começou, sustenta os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Mas ele não estava falando em alta voz? Mas no íntimo da alma dele, ele estava mudo, que não estava sentindo nada. Mesmo vendo que Deus já tinha inclinado o ouvido para ele. É a dúvida do coração, irmão. Essa dúvida tem que sair do nosso coração. Se Deus prometeu curar, é porque Ele vai curar. Né? Como? Não sei, Ele vai curar, ué. Se Ele não quiser te curar, é porque Ele quer te salvar, te levar, e você vai de uma maneira que nem vai sentir, ué. Não vai sair perturbado. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei no meu coração e o meu espírito investigou. Aí sim, aí ele começou a parar para ver o que Deus tem nos oferecido, o que Deus falou para nós que pode. Levanta-te, tem bom ânimo. Deus não manda você ficar chorando. Deus manda a gente ser agradecido e se levantar. Está triste, tem que falar com Deus. A palavra de Deus não está trazendo alegria. Você vem à casa de Deus, sai da mesma forma, tem que falar com Deus aí. Não é para você sair da mesma forma. É sair com esperança, sabendo que Deus está fazendo algo grande e profundo com você. A partir daqui ele começou a raciocinar, lembrar daquilo que Deus tinha feito com as pessoas lá no passado, lembrar o que ele tinha feito com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abednego, referente a livramento. Lembrar o que fez com Abraão, que não tinha esperança nenhuma de ter filho, e ele prometeu uma descendência poderosa, e o Abraão teve. Os olhos dele não contemplaram isso, mas ele teve a descendência poderosa, né? Ele teve. Então a gente tem que trazer tudo à luz da Bíblia, irmão. Para começar, Senhor, eu quero que o Senhor faça na minha vida como fez com o profeta tal, como fez com isso, fez com aquele. Por isso nós temos que ter essa palavra no nosso coração. Para quê? Para quando começarmos a fazer a oração, falar baseado aqui, ó, na palavra. Deus não vai ouvir oração, irmão, que não esteja baseado na palavra dele. Ele não faz acepção de pessoas. Se ele fez com um, vai fazer com outro.
Os testemunhos que você escuta, ai meu Deus, um dia eu ouvi um testemunho de uma mulher que foi curada assim, 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 e eu estou com esse problema. Eu quero que o Senhor faça a mesma coisa, ou me dê fé para eu fazer isso. É assim que você começa a falar com Deus. Não se desesperar, gritar, achar que Deus não está fazendo, murmurando. Os testemunhos servem para isso, irmão. Lembrar que Ele levanta o pobre do pó e o necessitado do monturo. Lembrar de um testemunho de uma pessoa que chegou arrasada na igreja, na mendigância, mendigando pão, e agora está bem sucedido. Não é para nós termos inveja, é lembrar para Deus, Senhor, olha, eu estou quase na mesma situação daquela pessoa. E o Senhor diz na sua palavra que nunca viu um justo mendigar o pão. Acha justiça na minha vida. Ou diga o que eu preciso fazer. Essa é a nossa oração. Tem que ser simples, irmão, como se esteja falando com a pessoa, conversando com o filho, com a mãe, com o pai. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Está trazendo o coração. Será que o Senhor vai me rejeitar para sempre? Deus às vezes deixa a gente entrar em prova, por quê? Porque nós saímos um pouco fora da palavra dele. Ele deixa você navegar com o seu barco. Vamos ver até onde esse barco vai sem eu. Se ele fala, sem mim nada podeis fazer, aí a pessoa às vezes insiste. Outros acham que é santo demais. Deus entende. Eu sei a palavra, eu sou pregador, eu sou levita, eu sou obreiro, eu sou obreira. Ele acha que Deus vai entender pela situação dele. Não, nós somos iguais, irmão. Tanto faz eu como qualquer irmão aqui, nós somos filhos de Deus. A mesma autoridade que Jesus me deu, te deu. A questão é você crer. Se creres, verás a glória de Deus. É só essa questão. E para você crer, tem que a palavra estar no teu coração. Para não ter dúvida, irmão. Dúvida. Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Acabou-se essa promessa de Deus? Ele está fazendo a pergunta para ele mesmo. Será que Deus mudou? Será que as promessas que foi para Abraão não será para mim? Será que Deus não tira a esterilidade hoje? Será que Deus não engrandece hoje? Tanto Deus engrandece como abate, irmão. O negócio de dizer que Deus é bom para aqueles justos que buscam Ele. Os que não buscam, irmão, não é que Ele vai pesar a mão, castigar, como diz as pessoas. Deus não castiga ninguém. Ele espera que o homem se arrependa. Não é o 2 Crônicas 7:14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, Ele virá dos céus e sarará a nossa terra. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? Não, que a palavra de Deus diz que a ira de Deus não dura para sempre. E o amor de Deus para conosco, né? A bondade de Deus para conosco é o fator de nós não sermos consumidos. É essa palavra que você tem que... Não é ficar questionando Deus por quê. É você fazer um exame em si mesmo. E ele aqui na oração não é questionando, ele estava abrindo o coração, né? Fazendo uma pergunta para ele mesmo, para a alma dele. Será, minha alma, que Deus se esqueceu? Fazendo lembrar, irmão, as coisas passadas.
E tem que nós voltamos ao primeiro amor, quando nós entregamos nossa vida para Deus. Às vezes nós distanciamos tanto, irmão, que achamos que Deus está conosco. Não foi isso que aconteceu com Saul? Saul disse: não, Samuel, não quero, não ore mais nem por ele, eu já rejeitei. Por quê? Porque ele fez tanta coisa errada, que Deus já rejeitou ele. Agora, hoje é diferente, irmão. Hoje o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Hoje ele é advogado, fiel e justo para perdoar. Errou, volta para ele urgente e pede perdão. Faz o conserto com Deus. Ô Senhor, eu falei mal, eu duvidei do Senhor. É isso que Deus quer de nós. Ser um crente atuante, olhando para a palavra. Jesus disse que eu e você só é amigo dele se as palavras estiverem em nós e nós estivermos ligados nele, ou seja, olhando para a palavra. Aí ele vai se ligar a nós, porque sem a palavra, ou seja, sem Jesus, nada podemos fazer. Ele é a videira verdadeira, está lá em João, ele é a videira verdadeira, e nós somos ramos, irmão. Se tirar esse raminho da videira, o que é que acontece com o ramo? Morre. As irmãs que lidam muito com o jardim, quando você corta um raminho, deixa lá, o que é que está no outro dia? Sequinho. E a árvore permanece bonita? Permanece, mesmo que você tirando todos os ramos dela. Primeira chuva, ou quando você joga água, no outro dia ela começa a afrondar. Nós temos que pensar nisso aí. Eu sou ramo. Deus só vai estar comigo quando eu estiver acreditando na palavra, ligando na palavra, guardando esta palavra, em todos os sentidos, irmãos, né? Foi o que eu preguei na quarta-feira. Os crentes obstinados, nem estão aí com a palavra, quer fazer o que eles querem, olha para o homem, né? Olha para o homem. É igual a nossa igreja. Eu já vi pessoas, porque o missionário Não, o missionário, irmão, é um homem de Deus e tem muita unção. Por quê? Porque ele busca. O missionário, ele prega 1 hora, 2 horas sem consultar a Bíblia, né? E tem outros também no Brasil, no mundo. Por quê? Se aprofundaram. Na medida que você se aprofunda em conhecer a verdade vai te libertando. Mas isso é em tudo, irmão. Os filhos não têm que obedecer aos pais. Na hora que ele começa a desobedecer, a coisa começa a desandar para o lado dele. É bíblico. E os pais podem provocar a ira do filho? Não. Tem que mostrar a palavra para ele. Está aqui, ó. E assim vai. A mulher que não quer se dobrar diante do marido, é ela que quer mandar em casa. Está errado, hein? Deus fez o cabeça é o homem. Agora, se ela abrir mão do seu cabeça, aí é diferente. A mulher não pode meter o pau com as mãos, fazer o que quer lá. Agora, na ausência dele, sim. Agora, se ele abriu mão, né, vive na cachaça, outras coisas, na bandoleira, sai à noite, vem de manhã. Aí esse não é mais o dono da casa, aí a mulher tem que tomar a rédea. Eu disse, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos
da destra quando Deus operava. Ele começou a se lembrar desde a hora do princípio que Deus criou os céus e a terra, criou o homem, tirou aquele povo do Egito. Aquele povo era escravo. Deus queria levar a terra prometida. E aqueles povos rejeitaram a verdadeira sabedoria. A gente tem que trazer isso na memória, irmão. Tudo nosso é colocar com a palavra. A irmã estava conversando aqui há pouco. A pessoa hoje tem que ter sabedoria, irmão. Você só pode sair à noite aí se for para um trabalho ou for comprar um medicamento. Não pode estar à toa na rua não, irmão. Eu sou crente, Deus vai me livrar. Não, você está tentando Deus. A Deus ninguém tenta. O mal está à espreita. O demônio está como um leão, pronto para te tragar, irmão. Se você não vigiar, nós temos que ter sensatez, não insensatez. Eu estou vendo um bandido trocar tiro com a polícia, eu vou lá para olhar. Tem pessoas que saem de dentro de casa para olhar. Aí vem uma bala, pum. Aí o cara, uma bala perdida. Não, a pessoa saiu de dentro de casa para ir olhar o tiroteio. A chance dela morrer é grande. E assim vai, irmão. Nós temos que ser vigilantes. E Jesus deixou isso, vigiar e orai. Tem pessoas que ora, mas não vigiam. Não confronta com a palavra. É certo eu sair essa hora? As notícias não são boas, irmão. Então, lembrei-me, pois, das obras que o Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei os teus feitos. Você só pode falar os feitos de Deus quando tiver com a palavra do coração. Você lembrar o que Deus, por que Deus acabou com o mundo, com água? Por quê? Pela rebeldia do povo. Por que Deus acabou Sodoma e Gomorra? Antes de você defender essas coisas, você tem que saber o porquê Deus acabou. E Deus permanece o mesmo, irmão. Nós temos que amar o pecador, mas não o pecado. Não vou falar isso. Não, irmão, está errado, tem que falar. Eu sei que está escrito na palavra, e está próximo esse fim de século. Eu acho que já é esse século que Jesus volta. A igreja vai passar por aperto, irmão. Nós já começamos o apuro, não começamos? Pandemia. Deus já mostrou quem realmente ficou firme. Outros ficaram dispersos, outros nem vêm mais. Hoje a pessoa está em casa, acha que está servindo a Deus. Não está, irmão. Tem que vir à igreja, no templo de oração. A hora de você falar com Deus em casa é outra coisa. Aí é seu quarto, é tua casa. Que pode ser o sítio, pode ser a mata, seu quintal, é o teu quarto. Para você falar reservado por Deus. Não ficar chorando. Falar para Deus. O que você sente. Como o salmista começou aqui falando. Então, já houve uma depuração. Nós já vimos, Deus já mostrou quem realmente era pastor e quem é lobo. Só fica quem quer, ué. Não é? Pastor defendendo pautas comunistas? Pode? Comunismo mata cristão, irmão.
aprisiona cristão. Como eu posso ser a favor de uma pauta dessa, sendo pastor ou sendo cristão? Uma pauta que é a favor do aborto. Faltou eu examinar as escrituras. Não faltou o crente? E o pastor? Porque ele é lobo, irmão, porque ele tem a palavra. Mas nós somos crentes, temos que trazer a palavra. Se vemos que o pastor é lobo, o que é que nós temos que fazer? Sair. Aí sim. Está falando mais coisas que não tem na palavra do que tem? A palavra de Deus veio para nos tratar, curar, salvar. Não foi para deixar nós com mente cauterizada, coração vazio. Não. Deus nos dotou de inteligência e sabedoria. Nós temos que usar os dois. À luz da palavra. Um pastor que se separa, como tem muitos, aí leva os membros daquela igreja e funda uma igreja lá. Isso é pastor? Claro que não, irmão. Se Deus chamou ele para uma nova igreja, tudo bem, ele tem todo o direito, irmão. Só que ele não tem direito de pegar as ovelhinhas daquela igreja, como muitos fizeram, e levar, persuadir. Porque às vezes é fácil persuadir as pessoas. A pessoa gosta da pessoa, né? Agora, se elas quiserem acompanhar, sem ele chamar, aí é diferente. Mas ele levar, como eu vi um dia o Palharim falando, que um pastor aí no interior de São Paulo, pegou a igreja dele, de repente ele saiu da igreja, só que ele ficou com a igreja. O que é que ele fez? Tirou a placa da Paz e Vida lá e botou a placa da igreja dele. Quer dizer, usou tudo que era da igreja, até os membros, para fazer a sua igreja. Isso a igreja lá estava entrando em juízo. E vai ganhar, irmão. Eu não posso me apropriar de nada de ninguém. É igual o crente. O crente vai invadir terreno? Não, não é dele. Deus não mandou ele invadir. Deus disse que é para a gente viver das obras das nossas mãos. Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. É isso que Jesus ensinou. Mas tem crente invadindo aí. É fácil invadir? Claro que é fácil. Invadir um negócio que não comprou. Mas todos fazem. O crente não pode fazer isso. A palavra de Deus proíbe. Tem crente que diz assim: mas Deus invadiu aquelas terras. Não, Deus não invadiu terra. Deus tirou aqueles 7 povos porque invadiram a terra que ele prometeu a Abraão. Falta leitura bíblica. Deus nunca mandou invadir. Deus diz que é para você fazer com o próximo o que você faz a si mesmo. Ter amor ao próximo, irmão. Não é porque a pessoa é rica que você tem que invadir as coisas dela. Ela está pagando imposto. É a mesma coisa, o cara que picha, o cara que risca. É enviado do demônio, não é Deus que manda fazer. Você quer sua casa pichada? Não. E por que você picha dos outros? Eu morei aqui, vizinho a casa, tinha um pichador, a casa dele nunca era pichada. Mas dos outros ao redor, tudo ele pichava. É o demônio, irmão, da inveja. Ele não tem, não quer que os outros estejam. A pessoa passa, tem um carro novo, o cara passa um prego. Isso é coisa diabólica, irmão. Não é coisa de cristão, não. Então nós temos que viver, a palavra. Viver das posses da nossa mão. Pedindo para Deus. E nos esforçando, irmão. Deus vai te dar um carro sem você tirar primeiro, aqui chama carta de motorista, né? Primeiro tirar a carta de motorista? Claro que ele não vai. Você pode até comprar um carro, mas para um filho, mas para você ele não vai te dar, ué.
E se você insistir em dirigir sem carta, você está contrário à palavra. Você está contra as leis dos homens. Dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Hein? Você só não pode ir contra a lei, só não pode ir a favor do... quando ela conflita com a Bíblia. Uma lei que vem, a lei para aborto, você não pode concordar com ela. Ideologia de gênero, você não pode concordar com ela. 2 homens se casar, 2 mulheres se casar, você não pode ir. Porque Deus condena, irmão. Aquilo que Deus condena, Deus condena. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Qual é o Deus? Nós temos que se lembrar qual é o Deus que é maior do que o nosso. Nós temos que estar no santuário de Deus, que é a casa dele, buscando o verdadeiro Deus, em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores o buscam em espírito e em verdade. Se não tiver verdade no nosso coração, nós estamos fora da palavra. Se eu estou mentindo, se eu estou levantando falso, se eu sou invejoso, estou fora da palavra. Eu não estou nem em espírito nem em verdade. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Sempre que Deus entra para agir, Ele age. Não importa a época, irmão. Eu preguei na quarta, sobre as eleições. Mas a igreja jejuou, orou. Jejuou e orou, irmão. O jejum está válido. O projeto de Deus vai ser feito. Mas teve a omissão do povo dele. Que não quiseram o projeto de Deus. Foram o contrário. Ou se omitiram, irmão. Olhando para o homem. Aquele é feio, aquele é isso, aquele prometeu isso. Não. O homem e a mulher de Deus tinha para ver o contexto. Para isso que Deus nos dá inteligência. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Ele lembrou quando Deus tirou aquele pessoal que foi aprisionado por 420 anos para a terra prometida. E quando chegou no meio do deserto, aquele povo se esqueceu do verdadeiro Deus. Aquele povo chegaram ao ponto de se lembrar do alho, da cebola. Você podia se lembrar da carne. Só que ele não se lembrava da carne, sabe por quê? Porque ele não tinha carne, ele era escravo. Certo? Eles tinham peixe quando eles pescavam, mas eles pescavam mais para o seu senhor do que para ele. Porque eles eram escravos. Eles esqueceram que Deus adornou ele de ouro, de prata, de peças preciosas, de vestimentas, de animais. Eles saíram do Egito, cada um com seu quinhão. Eles esqueceram disso. Aí lembraram da cebola e do alho, lá atrás. O povo de Deus, aconteceu isso aqui no Brasil? Eu não sei, lembrar só do alho, porque escravo já era. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, e os abismos também se abalaram. Ele se lembrou quando as águas se abriu lá do Mar Vermelho, o Rio Jordão. Irmão, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, Ele pode te livrar de qualquer coisa. Aquele povo olhava para todo lado, não via mais solução.
Faraó vinha atrás, ia matá-los. Até Moisés se desesperou um pouco. Aí Deus precisou gritar com ele: Moisés, toca a tua vara na água e diga ao povo que marche. É igual a nós, irmão, nós temos a palavra. Não é preciso você ficar chorando, é ir para a palavra, fazer o que tem feito. O que tem que ser feito, irmão. E isso não é Deus que vai fazer, é você. Ele aqui está se lembrando, né? Grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram e as tuas flechas correram de uma para a outra parte. Ele aqui se lembrou de Sodoma e Gomorra. Não, aqui ele se lembrou quando aquele povo foi consumido, na época de Noé. De repente os abismos abriram, saía água debaixo da terra e água de cima. Aquele povo passaram 120 anos rindo do Noé. Aquela arca lá em cima, não chovia, era impossível a água chegar lá em cima. Mas chegou, matou todos. Matou todos. A água abria a boca e saía água de dentro. A terra abria a boca e saía água debaixo da terra. E as nuvens caíam de montão. Deus sabe como fazer água, irmão. Às vezes você nunca se perguntou por que chove às vezes 30 dias direto? Será que tem água suficiente? Não, é o poder de Deus, irmão. O homem nos estudos dele faz água? Faz. Só que é tão caro fazer água e dura tão pouco que nem compensa, irmão. Se não fosse assim, eles faziam água no incêndio de uma mata e já apagava. Mas não consegue, é muito grana. É bilhões e bilhões para fazer uma nuvenzinha encher d'água para durar 15 minutos. Mas Deus não, é dias e mais dias. Eu observo tudo, irmão. Tudo na natureza eu observo. Primeira vez que eu viajei de avião, fui olhando aquelas nuvens. Era tarde. Aí eu via a grandeza de Deus. Essas nuvenzinhas que a gente vê aqui, os pedacinhos, você anda quilômetros e quilômetros e quilômetros. O avião chega a 10 mil metros de altura, você ainda vê nuvem. 10 mil pés. Quilômetros e quilômetros. Se Deus enche todas essas nuvens, até lá, e nenhuma delas cai, chove meses e meses. É o poder de Deus, irmão. Então grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma parte a outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo e a terra se abalou e tremeu. Todo aquele pessoal que desdenhava de Deus tiveram que ver. Porque chegou um ponto que Deus não aguentou mais. Era tanto pecado, irmão. É igual o povo de Deus hoje, que se chama povo de Deus. Veio uma pandemia, mas o povo de vez está mais unido, não. Fugiram das igrejas. Ainda fica falando da igreja, do pastor, disso, daquilo outro. Não fica olhando para homem, irmão, fica olhando para a palavra. O pastor é falho. Irmão Dimas é falho. Você olha para a palavra, tá? Foi pregada a palavra? Foi. Se aquela palavra não foi para você, amém, medita no outro em casa.
Pelo mar foi teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas. Aqui ele está se lembrando do mar novamente, e do rio Jordão, né? E as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Deus fez uma coisa, irmão. Pegou um homem gago, que era o Moisés. O Moisés não queria. Não, eu sou gago, sou isso, sou aquilo outro. Mas Deus disse, não, mas tem teu irmão. Tu fala para ele, que ele compreende, e ele vai falar para o faraó. Então sempre os dois. E para Deus? Deus entende a gaguice do homem, entende quando ele está em silêncio. Deus entende que ele sonda o coração e pensamento. E fez Moisés sair com mais de 3 milhões de pessoas, não era pouca gente, pouca coisa. E aquele pessoal era para obedecer Moisés, que era o homem que Deus levantou. Que eles gostassem ou que não gostassem. E eles viram a mão de Deus. Viram a terra abrir para engolir aqueles caras que foram contra Moisés. Por quê? Porque quando Deus quer, ninguém pode impedir, irmãos. Mas ninguém mesmo. Deus às vezes deixa acontecer, por um certo tempo, para ver onde está o coração do povo. Só que aquele desobediente, ele vai morrer no deserto. Sem sombra de dúvida. Continuar com a desobediência, hoje é mais fácil, o Evangelho, tem Jesus, é o nosso advogado. Mas isso não dá direito a mim nem você viver em rebeldia. Se for obstinado rebelde, às vezes Deus deixa. Esses falsos profetas, esses falsos pastores, Deus levantou a pessoa como pastor. Ele conhece a palavra. Aí de repente o cara se acha que é bombom, que é o melhor, e fazer o que Deus não autoriza, vai pagar um preço. Por isso, naquele último dia, está lá em Apocalipse, que muitos dirão, os pastores, levitas, obreiros, cristãos, mas principalmente os pastores, eu curei no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. Jesus, olha, vai fazer uma coisa horrível com as pessoas, com essas pessoas, vai dar as costas, e chamar os anjos dele, joga esse camarada que eu não conheço, ou essa camarada aí, nas trevas exteriores, onde haverá ranger de dentes, choro e ranger de dentes, irmão. É tarde. Por quê? Porque Jesus não autorizou. Nós temos que viver na verdade, a verdade é essa. Quando fugimos dessa para atender esse ou aquele, mas tem muitos pastores enriquecendo. Se ele enriqueceu ilicitamente, irmão, se ele está metendo a mão nos dízimos, nas ofertas do Senhor, ele vai pagar um preço. É justo o homem de Deus viver dos dízimos das ofertas? Ué. Mas é tudo para ele? Não. Para que haja mantimento. Por exemplo, se Deus um dia mandar eu abrir uma igreja, eu vou abrir uma igreja. Aquela igreja vai ver de quê? De dízimo e de oferta. Mas eu vou ficar com tudo? Não. A igreja tem que ter mantimento. Eu vou estabelecer no estatuto da igreja quanto vai ser o salário do pastor. Isso tem que estar no estatuto da igreja, irmão. Para o pastor está querendo um carro novo, tirar. Não, ele tem que viver daquele salário. E daquele salário também ele tem que dar o dízimo. Porque senão ele também está roubando a Deus.
Sempre falo aqui para a igreja, que uma vez eu vi uma coisa aqui dentro, que aquilo entristeceu meu coração. Eu disse, não vou dar mais o dízimo aqui, vou dar na igreja, lá na sede. Deus disse, não. No outro dia, Deus já falou comigo num programa de rádio, através de um irmão. Mas o irmão foi direto, disse, olha, você que está com o coração triste, viu alguma coisa diferente na igreja, viu o seu pastor comprando um carro novo, não se preocupe com isso, irmão. Faça a sua parte. Seja dizimista e fiel. Entregue seu dízimo aonde você recebe a palavra. Pronto. Comecei a trazer o dízimo novamente. A minha vizinha não voltou mais na igreja por causa disso. Então. Ela deu o dízimo, aí depois no outro dia a mulher do pastor apareceu na igreja com carro zero. Então. Ela nunca mais voltou na igreja. Quer dizer, ela também julgou, né? Não é porque do dízimo dela. Agora, se a pessoa pegou, um dia ele vai prestar conta a Deus. Pessoa que recebe, irmão, vai prestar conta mais a Deus do que quem dá. O Eli era um sacerdote de Deus, está na palavra. Homem que ensinou a Samuel. Mas chegou uma hora que Deus disse, olha, fala para Eli que ele fechou os olhos para o filho dele. Por isso que eu digo, a gente não tem que passar a mão nos nossos filhos. Criou asa, criou asa. O Eli era para ter proibido os filhos dele entrar na igreja. Não, aqui você não entra. Por quê? Porque ele estava prevaricando, estava levando mulheres, estava comendo da oferta, do manjar de Deus. E o Eli via aquilo e ficava calado. E aquilo estava acabando, estava destruindo o coração do povo. O povo estava deixando de ir para a igreja por isso. Culpa de quem? De sacerdote. Aí chegou uma hora que Deus disse, pode falar para Eli que os filhos dele vai morrer e ele também vai morrer, tudo no mesmo dia. E morreu nesse dia 5 pessoas. 5 daquela família. 5 irmãos. Né? Morreu os 2 filhos. Morreu uma nora, que estava grávida, e morreu Eli. 4 pessoas e a que estava na barriga. Morreram. E Deus disse que ia fazer. Por prevaricação. Hoje a campanha está baseada lá em Malaquias, né? Malaquias, que é o profeta também dos dízimos das ofertas, né? Mas tem muitas promessas aqui, é porque as pessoas olham só para o dízimo, irmão. Fala, mas quem suportará o dia da sua vinda? O dia da vinda do Senhor, irmão, que se aproxima, é um dia de choro. Só vai ser alegre quem estiver lá. O resto vai chorar e ranger de dentes. Já pensou o cara ser pastor e não subir junto com a igreja? Avalie isso aí. O cara está pregando, digamos, eu estou pregando aqui, aí Jesus chega, eu vejo a igreja subir, eu fico sozinho no púlpito, ou fico com mais meia dúzia de rebelde. Opa! Eu já vou ver que a pessoa, ficou só a roupa da pessoa aí. A roupa, a bolsa, o celular, ficou tudo aí, o óculos. Olha que coisa. É choro, irmão. E quem subsistirá? Quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de orive e como sabão dos lavandeiros. Nós estamos fazendo uma campanha diferente, que ele é. Enquanto ele for esse sabão em vida, tá bom, porque vai lavando, vai limpando. Ruim é na vinda dele. Quem não subir, irmão, vai pagar, só vai ser salvo com o próprio sangue. Que vão fazer ele negar a Deus. E se fosse hoje, a maioria ficava, irmão.
Nós vimos na eleição. Foram contrários à palavra de Deus. E na hora que disser, você não pode usar seu salário. Sua poupança só é liberada se você negar o seu Deus. E aí? Você não vai poder comprar nada. A chave está com eles. Você não tem senha mais. Sua senha, eles mudam. E aí? Seu dinheiro não está debaixo do colchão. Você não pode comprar. Para você chegar no supermercado tem que ter aquela senha que eles vão te dar. Para tudo. Mas depois que você negar o seu Deus. E começar a se ajoelhar diante da imagem da besta. Pronto, você já entregou sua alma para o demônio. Aí você vai negar, o que é que vão fazer? Não só vão te dar, deixar de te dar todos os seus bens, como vão te matar. É isso que está na Bíblia, irmão. Mas os crentes não se apercebem disso. Talvez eu não veja isso. Espero que não veja. Eu espero que não veja. Porque vai ser dias de transtorno, confusão. Nós vamos distribuir esse sabonete primeiro e nós vamos ungir. Já foi ungido, mas eu quero pedir uma unção especial para Deus. Aí você vai pedir a Deus um discernimento. Como é que vai usar esse sabonete? Para que vai usar? Deixa eu avisar para os irmãos. Às vezes os irmãos dizem, me dá um para eu levar para casa. Por enquanto eu não posso dar, viu? Aí você vem no próximo culto, aí pega outro, aí leva, tá? O sabonete é para quem veio. Esse aqui eu vou levar para o meu trabalho. Deus já colocou no meu... Vou deixar lá para o pessoal lavar a mão. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, nós ouvimos a Tua voz, a Tua palavra, meu Deus, e sabemos que a responsabilidade é nossa, Pai, como cristão, Pai. E nós temos que atentar sempre para o nosso Deus e para a Sua palavra. Pai, eu peço uma unção especial, meu Deus, para este sabonete que já foi consagrado ao Senhor, meu Deus. Eu quero que o Senhor coloque aquela unção que despedaça todo jugo, Pai. Mas todo jugo tem que ser despedaçado onde esse sabonete for usado. Na fronha, no travesseiro, na roupa dessa pessoa, na cabeça, nos pés, na enfermidade, meu Deus. Ô Jesus, que toda coisa contrária à Tua palavra seja despedaçada, meu Deus. Todo jugo seja quebrado, toda malignidade, toda malícia, toda mentira, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, muitas mulheres, homens vão limpar, meu Deus, a sua casa com esse sabonete, vão limpar algumas peças de roupa, Pai. Nós consagramos a Ti, Pai. Haja mudança nessa casa, haja paz, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor. Amém. Senhor Pai querido, Pai amado, agora diante de Ti, Pai, o Senhor disse, clama a mim que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Meu Deus, vem anunciar nesta tarde, vem trazer, meu Deus, a existência aquilo que não existe, vem dar paz a esse coração, vem, meu Deus, tirar toda a obra do inferno que tem se levantado na saúde deste homem, que tem se levantado na saúde desta mulher, que tem se levantado na sua casa, nos seus, Pai. Oh Jesus, a ingratidão, Pai querido, Pai amado, Jesus querido, vem também, meu Deus, tirar todo aquele demônio que traz a rebeldia, que traz as dissensões no lar,
que traz a confusão, que traz a malícia, meu Deus. Oh Jesus querido, Jesus amado, vem trazer a paz, essa paz que excede todo entendimento. Vem curando, vem salvando, Pai, e vem libertando, Pai, a vida de cada um dos que ouviram esta palavra, porque a palavra, ela cura, ela salva, e ela liberta, e ela transforma o ser humano. Meu Deus, vem nos abençoar com todas as sortes de bênção, e nós desde já, Pai, somos agradecidos, porque agindo o Senhor, ninguém impedirá, e toda obra do inferno, nós mandamos para o abismo agora, em nome do Senhor Jesus. Toda obra do inferno não prevalecerá diante as grandes obras, as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Nós somos agradecidos a Ti, Jesus, em nome do Senhor. Amém. Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. direi do Senhor, Ele é o meu Deus. direi do Senhor, Ele é o meu Deus.